Paz do Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui juntos mais uma vez trazendo mais um Pó de Cristo para que vocês venham a ouvir mais da palavra de Deus. Nesta noite estaremos fazendo o assunto tentação de Jesus. Todo mundo conhece, é muito falado esse assunto e nós hoje aqui, para falar sobre isso com vocês, nós trouxemos os nossos convidados, né, Lai? Isso aí. Paz do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente trouxe a Dani, a Daniela, e o Renatinho, o Renato, para estar falando um pouco sobre a tentação de Jesus. E aí, tá tudo certo? Tudo certo. Tudo tranquilo? Tranquilo. Certo? Então, só, pode falar sobre a introdução, né? Que a gente vai falar sobre João Batista, né? O comecinho, até chegar à trajetória da tentação de Jesus. Todo mundo sabe, né? Todo mundo conhece, já ouviu falar. Se você não ouviu, hoje você vai ouvir aqui com a gente. Sobre João Batista, né? João Batista, o homem, a voz que clamava no deserto, o homem que trazia a palavra de Deus em meio ao deserto. E ele estava batizando a todo o povo, né, que passava por lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em um desses dias ele estava no Rio Jordão. E quem chega lá para ele batizar? O nosso Senhor Jesus, né? Ele chega lá e pede para que João o batize. E quando ele pede isso para João, de primeira, assim, ele não quer ser batizar Jesus. Pelo contrário, ele esperava que Jesus o batizasse. Mas Jesus vem e diz, né, que ele precisava batizar, porque era uma ordem do Pai. Então Jesus já começa a sua trajetória ali obedecendo a voz do Senhor, né? E através disso, a partir desse momento, Jesus é batizado nas águas do Rio Jordão, né? Aí começa toda a trajetória, né? Porque logo após ele ser batizado, né, no Rio Jordão, a Bíblia fala que o Espírito Santo, né, o próprio Espírito levou Jesus no deserto para ser tentado pelo diabo, né? E o que vocês veem? Aí eu acho que quando começou, né? Onde ele começou a mostrar para nós, né? O que a gente podia vencer com ele, né? Em todo momento também eu vejo na tentação de Cristo o amor dele por nós, né? Porque ele passou lá só para nos mostrar, né? Tipo assim, ó, é possível, né? Esse amor dele, assim, porque ele era Deus, ele era poderoso, ele podia acabar com tudo aquilo em qualquer momento, mas não, ele quis passar por isso, né? Os 40 dias e 40 noites sendo tentado, né? E eu acho que em Lucas ou Marcos, se eu não me engano, que é os dois livros que falam, né? Que ele foi tentado, né? Mas só que ele fala, foi os 40 dias, né? Foi todos os dias, né? Aí você imagina, Jesus, ele sendo, né, 100% homem, 100% Deus, mas só que naquele momento ele estava sendo homem, né? Exato. E ele sofrendo aquilo ali. Qual o motivo? O amor, né? Não tem outro... Um grande exemplo, né? Sim, que Jesus vai deixar o exemplo, nós, né? O amor dele vai deixar o exemplo para nós hoje, né? Um grande exemplo, né? E ele vai realmente levado pelo próprio Espírito Santo, sim, né? Para o deserto para ser tentado. Tem a permissão do nosso Deus, né? Para que ele seja tentado. E o diabo. E exatamente, porque o diabo queria tentá-lo, né? E o Senhor permite a permissão de Jesus, né? A permissão de Deus que Jesus esteja lá, nesse deserto sendo tentado. E como Satanás é sujo, não é não, Pedro? Eu acho que a gente vê que foram 3 tentações, né, que aqui foram citadas, e nessas tentações foram tudo o momento ali, a primeira mesmo que é a do pão, a do que a carne ali estava necessitando, né, depois 40 dias e 40 noites, né? É difícil, mas é complicado, mas aí a gente já deixou 2 exemplos aqui para nós a seguir. O primeiro que já foi comentado, que é o batismo, né? Ele como 100% o homem, ele também precisava ser batizado. E aqui o outro aqui, ele já foi vencendo as tentações, então isso daí deixou de exemplo para nós, né? Jesus não precisava ser batizado, né, gente, nas águas, mas ele, né, quis que se cumprisse isso. O nosso Deus pediu para que ele fizesse isso, para que deixasse de exemplo, para que todos nós nos batizássemos nas águas, né? Com isso, tornando público a nossa crença em Cristo Jesus, né? Dizendo que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E assim a gente traz até hoje, graças seja o nosso Deus, né, sobre a nossa vida. E nesse momento, como Jesus, ele depois que ele sai, e a gente ouve a voz de Deus naquele momento dizendo, né, este é o meu filho, reconhecendo que ele é o Filho de Deus, então há essa primeira tentação.
e depois de 40 dias e 40 noites sentindo fome. Gente, como é difícil, né? Você imaginar uma E ele situação dessa. fazer, né? Ele poderia muito bem, ele era poderoso o suficiente para isso, né? Ele era, não, ele é. Porque ele permanece, porque Com ele morreu certeza. e ao terceiro dia ele ressuscitou. E nisso ele continua sendo poderoso, né? Não foi só naquela época, ele é até hoje. E sempre será, ele eternamente, né? Por isso que ele fala, ele é o alfa e o ômega, né? É hoje e sempre. E nisso, ele poderia muito bem naquela hora falar assim, não, que agora todas, não só as pedras, mas as montanhas, né? Podia fazer aquele banquete para ele, mas só que ele não. Ele falou assim, que nem só de pão viverá o homem. Jesus, ele sendo a palavra, ele combateu o inimigo com uma palavra, né? Porque ele poderia, né? O diabo falou assim, ó, se tu és filho de Deus, né? Transforma essas pedras. Ele quis colocar uma dúvida na mente de Jesus, que Jesus provasse quem ele era. Como se fosse necessário. Não. Jesus, ele sendo ele não necessita de nada, nem de provar para ninguém, e nem, mas só que ele, por isso eu falo, o amor. Aí ele chega e fala assim, ó, mas nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra, né, que vem da boca de Deus, né? Por isso que, e quando ele fala isso, o alimento é dele, é só dele. Ele é o único e suficiente para nós, não precisa, né? O alimento dele, não, tanto para a alma como para o corpo, é tudo ele que provê. É só dele. Se nós levantamos hoje, é por ele. Graças Se nós a Deus, deitamos né? hoje, é por ele. Com E certeza. o emprego, a porta aberta, é tudo dele. Então, não só de pão viverá o homem, não só de pão, não que não fosse necessário, é que não só de pão, é que não só o alimento do corpo, mas de toda a palavra. Naquele momento ele deixa a divindade dele de lado, né? Ele deixa a divindade dele e ele quer dizendo, né? Naquele momento ele preferiu ser homem mesmo, ele obedecendo a Deus o tempo todo. E que glória que é uma coisa assim. E a Bíblia fala, né, que mesmo, né, eu acho que é muito bom, né, a gente sempre pontuar isso, né, que a Bíblia é bem clara que fala assim, olha, mesmo ele sendo Deus, ele não usou de usurpação ser igual a Deus. Não. Né, mesmo ele sendo, então o que acontece? Quando o Jesus do deserto, o Jesus que é 100% homem, ele era 100% Deus. Sim. Né, ele não deixou a sua divindade, pelo contrário, né, ele não usurpou, né, o lugar que era dele, mas ele... Glória a Deus. Mas ele não usurpou, ele não tomou. Não, o meu pai me mandou para mim sofrer como um homem, então eu vou sofrer como um homem. Né? E isso é muito lindo, né? Não tem como não dizer que o nosso Senhor é lindo. Né? Isso tudo para nos dizer hoje, através da sua palavra, né? Ele usa homens para deixar relatado, né, na Bíblia Sagrada, exatamente essas passagens para que nós consigamos vencer todas as tentações, né? Porque nós sabemos que lá em 1 Coríntios vai falar que nós conseguimos vencer todas as tentações, porque o Senhor não permite que nenhuma tentação seja maior do que você, Renato, consegue vencer. Você sabia disso? Amém. Então, a questão é essa. A gente não pode achar que a tentação, as provações, as dificuldades das nossas vidas vão ser maiores do que nós conseguimos suportar. Porque o nosso Senhor permite, mas Ele também nos dá a escapatória. Ele também nos dá a saída. Então, o que a gente precisa fazer? Confiar. Confiar em Cristo. Confiar em Deus. Já que são um só, né? Sim. Jesus, ele vem aqui nos mostrar que a gente precisa confiar em Deus, assim como Ele confiou. Se Ele confiou no Pai, nós também devemos confiar, né? E é isso que é importante para que a gente veja. Nesse primeiro, já na primeira tentação, Ele já nos deixa isso registrado. E o que dizer da segunda? A segunda foi a Lena aqui, né? Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: Tu és filho de Deus, lança-te daqui de baixo. E está escrito: aos seus anjos dará ordens e a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui ele tentou Jesus pela segunda vez, né? E como ele conhece a palavra, Jesus ainda rebateu ele com a palavra novamente. Glória a Deus, Também isso, está né? escrito. Ele usou a palavra Sim. e colocou também está escrito. Também está escrito, né? E como é que a gente vai ler certinho aqui para a gente não aumentar e nem diminuir a palavra de Cristo, né? Tomar-se nas mãos.
para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E quando ele fala assim também, ó, que não tropece em pedra alguma, quando ele fala assim, ó, não te lança, vamos trazer para os dias de hoje, Deus deixa mais uma mensagem pra gente, assim, né? Que a gente acha, às vezes, né, nós servindo a Cristo, nós nunca vai errar, nós nunca vai tropeçar em nada, né? Não onde a gente se engana, mas só que, sim. Mas só que Deus aqui, ele também, né, através de Cristo, na tentação, ele fala assim, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Se você sabe que ele não é necessário aquilo para ti, também não vai fazer, né? Foi isso que Jesus quis mostrar para nós aqui, né? Se não é necessário aquilo, Deus só dá para nós a necessidade nossa hoje, né? O que é necessário para nós. Mas só que vão falar, porque esse aqui não é necessário para você. Não tentarás o Senhor teu Deus. Porque quando você tenta Deus, para que você vai conseguir? Nada. Não é? Mas aí ele cita o Salmo 91, né? Ele usa o próprio Salmo 91 para poder dizer, né? A respeito de que o Senhor diz que ele usaria do seu poder para livrá-lo. Mas ali ele não queria de maneira nenhuma que o poder de Deus se manifestasse. Não precisava. Porque então não porque necessidade. Não haveria. E a questão ele era homem. Naquele momento ele era como nós somos aqui. Né? Então assim, ele confiou que se ele quisesse, ele poderia. Mas ele seria necessário. E ele sabe que Deus está com ele todo o tempo, né, gente? Ele sabe, filho do Pai. E foi mais uma mensagem assim, né? Não é necessário. Então, para quê? Foi que ele falou, não é? Ele só dá para você que você necessita, olha. Para que ficar tentando mais a Deus, querendo mais? Ele sabe o que você precisa. Não desafiar, né? Deus, né? É uma questão, você sabe que você não precisa fazer aquilo, mas você desafia Deus para que Ele venha intervir a seu favor. Mas quando você sabe que não é necessário fazer, porque Deus ele já é soberano em tudo que Ele faz e deixa tudo perfeito já pra gente, não é necessário. E já entrando aqui na terceira tentação, né? Onde mostra todos os reinos para Deus, né? Ele já era Deus, já poderoso, dono de tudo, criador de tudo. Ele mostra, né, a verdade e o poder, né? Sim. Você quer usar, eu te dou todo o poder, eu te dou toda a glória, eu te dou tudo que tem neste mundo, já que o mundo é jaz maligno, né? Ele reina, que ele é o príncipe das trevas. Infelizmente, ele reina, ele está se andando nesse mundo a qual nós vivemos. Mas nós sabemos que tudo que há aqui é de Deus, não é? E ele usa então ele não tem poder maior, né? Não tem poder maior. A majestade maior que a dele. E como para conseguir isso se dobrar diante de Satanás? Jamais. Nós já temos um Deus poderoso, majestoso, glorioso, que há necessidade, mas para nós não mais tem nada. Mais uma vez ele relata na Bíblia, né? A Bíblia diz. Adorará somente a Ele, somente ao nosso Deus. Somente a Ele. Porque não é necessário. Porque a grandeza de Deus ela já é grandiosa e perfeita. Que há necessidade de procurar outras coisas, outros deuses. Não tem. Porque Deus ele já é suficiente para nós na nossa vida, né, Lai? Quando Deus se manifesta na nossa vida, não tem explicação, não tem emoção que possa... Não tem palavras, não tem nada que possa descrever Cristo. Só tem sentido. E assim, quando o diabo quando o diabo foi tentar, né, Jesus no deserto, ele tentou Jesus homem, né? Porque olhando para a parte divina, se ele fosse só divino como Deus, ele sabia que ele não teria nem condições. Por mais que ele já tentou uma vez, né? Tentou usurpar algo que não era dele, o diabo, né? Quando ele tentou tomar o trono, né, do Senhor. Né? Mas quando ele vai tentar Jesus, ele tenta na fragilidade dele, né? Na parte humana, né? Na fome. Ele tenta na fome, o primeiro passo. E sabemos que a gente precisa de comida, né? Se você não comer, você vai sentir tontura, você vai ficar fraco, vai para o hospital. Então ele tentou nessa parte. Depois, a Bíblia vai falar, né, que ele levou Jesus à cidade santa. E aí, muito aquilo, né, sobre adrenalina, o ser humano gosta disso, né, Sol? Né? A gente gosta de um desafio, a gente gosta de... Né? E depois, ele leva para um grau um pouquinho maior, que é sobre o poder. O ser humano gosta do poder.
né? Então ele ofereceu, eu te dou tudo, toda a majestade, tudo isso vai ser seu. Ele ofereceu o poder a Jesus. A Jesus homem. Você tá entendendo? Então, tipo, ele vai aceitar em alguma hora, sabe? Mas assim, ele esqueceu que o Jesus homem, além de ele ser um Jesus divino, ele era fiel ao Pai, né? E o cristão verdadeiro precisa ser assim, né? Por mais que não somos Jesus, por mais que não temos o poder de Jesus, nós somos filhos, né, de Deus, nós somos pequenos cristos aqui na Terra, né? Então devemos seguir conforme ele seguiu, né? Conforme ele viveu, né? Para a gente buscar a presença dele e estar na presença dele, nós precisamos caminhar com ele, né? E tudo isso vem exatamente como exemplos para que nós sigamos. Sim, Nós não deixamos nos desanimar diante das adversidades. E aqui nós temos a grande certeza de que o nosso Jesus, se vocês forem ver, nós temos Adão, né, que foi o primeiro homem entrado na terra, e por ele entrou o pecado. Mas Jesus é um segundo Adão, é um segundo homem, mas o homem, aquele escolhido por Deus, para nos trazer alegria, para nos trazer salvação. E ele não pecou em nenhum momento. Ele conseguiu resistir a Satanás sem pecar, sem desistir. Ele mostrou, né? Mesmo a parte humana dele sendo tentada, na fome, no poder, na tentação de Deus, ele mostrou. Deixou o exemplo que não é possível. A gente não pode ser dele. Ele mostrou que essa parte humana dele foi tentada e essa parte dele humana venceu, porque estava com o Pai. Exatamente. Ele era fiel ao Pai. Ela falou como ele era fiel ao Pai, e nós sermos fiel ao Pai. E se a gente está na mesma situação, né? Se nós sabemos que se Deus no estalar de dedos, Ele pode mandar anjos para nos proteger, Ele pode nos tirar de um lugar, né, de um lamaçal e levar para outro, mas Ele nos deixou livre-arbítrio. Ele nos deixou a livre escolha de escolher. E o que nos leva às tentações são os nossos desejos, nossos próprios desejos carnais. Porque aí o inimigo, ele sabe, né? Ele ouve porque nós falamos, ele sabe porque nós agimos, nós fazemos. E aí ele aproveita a brecha que nós temos, que nós damos, né, para ele, na verdade. E ele... que nós não temos, nós que dá, né? Nós que damos a liberdade, né? Nós que damos a brecha. Deus não permite. E é o que Jesus não fez, ele não abriu brecha de maneira nenhuma. E nós muitas das vezes não vigiamos e abrimos essas brechas para que Satanás entre e comece a nos tentar. Só que é isso que nós precisamos frisar na nossa mente. É Satanás que nos tenta, não é Deus. Sim. Né? Deus não é tentado e ele não tenta ninguém. Né? Então nós temos que saber que toda tentação, todas as dificuldades, todas as situações que vêm por essa terra, enquanto nós formos homens aqui, estivermos aqui nessa terra, vai vir por nossas decisões, pelos nossos desejos, pelas nossas escolhas. E Satanás, ele só está ao nosso derredor tentando arrumar uma brechinha para entrar. E quando ele entra e arrasa. Sim. Se você não estiver ligado na palavra de Deus, se você não estiver alicerçado na palavra do Senhor, que a boca de Deus é isso aqui, né? Nós precisamos ter uma intimidade com Cristo. E através dela é que nós conseguimos vencer todos esses, né? E lá em Tiago, vai estar isso, lá em Tiago 1, 13 e 14 vai estar falando, né? Se vocês quiserem depois ouvir, ou talvez vocês até já viram, já leram, porque a palavra é linda, a gente lê muito, né, a palavra, mas nem tudo a gente consegue gravar nos livros, capítulos, versículos, mas o importante é nós sabermos que na palavra está escrito, assim como diz Satanás, né? Está escrito na palavra, e Jesus fala, mas também está escrito. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E ela nos fala, né, que quem nos tenta é Satanás, não é Deus. Deus não tenta ninguém. Apesar de muitos de nós termos essas dúvidas, às vezes muitas pessoas às vezes têm essas dúvidas, né? De que se é Deus, que Deus permite, ele permite, mas ele não tenta. Permissão é diferente, né? É diferente. Mas ele permite a aprovação, não a tentação, né? Ele permite. Mas só que, aqui no... Ele também está falando aqui, né? Na tentação dele, ele está falando que como que a gente vai vencer? Na palavra. Exato. Por isso que ele fala. Então, mas também está na palavra. Não, e ele permite a tentação, a palavra. aprovação, exatamente porque em Jó
Ele deixou. Ele permitiu Jó ser provado. Ele permitiu. A vontade de Satanás era provar Jó, né? Porque ele queria colocar ele em dúvida no caráter dele. E Deus tinha confiança de que ele não cederia, ele não cedeu. E a mesma coisa, Satanás teve a ousadia de imaginar que o Filho de Deus cederia no seu caráter. Que ele realmente cederia às tentações. Mas Deus permitiu para que Satanás visse. Esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Esse é o meu filho amado, meu escolhido. E é por isso que ele foi o único cordeiro que pôde nos livrar de todos os pecados e nos trazer a salvação. Então nós podemos ver que realmente a tentação que nós vivemos nessa terra, ela vem de Satanás, com os nossos desejos, com as nossas escolhas. Então cabe a nós vigiarmos mais e não deixarmos que isso aconteça. Mas Jesus também já deixou também já escrito, né? E provado, né? Que é possível também, né? Com ele, do jeito que ele venceu com o Pai, né? Estava com o Pai, sendo fiel ao Pai, porque foi a parte humana dele, né? Que estava sendo tentada. Ele sendo fiel ao Pai, mas sempre também fiel ao Pai, né? Sendo pequenos Cristo aqui, que nem lá falou, nós também vai vencer, né? E isso é o mais importante. Mas só estando com Cristo, porque sem ele, sem a grandiosidade dele, sem o poder dele na nossa vida, nada somos. Nada conseguimos. E faz todo sentido, né? Porque o salmista ele vai dizer, né? Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que aconteceu nos 3 estágios da tentação de Jesus? Foi palavra. Ele venceu com a palavra. Ele venceu com a palavra. Exatamente. Exatamente. E assim, se nós formos ler, eu achei lindo a hora que você lê lá em Isaías 42, no capítulo 42, no versículo 1, ele vai dizer, né, que ele era o escolhido dele. E que ele era aquele a qual ele tinha alegria. Então, é um versículo que nós temos que trazer para o nosso coração. Que aqui em Mateus, tanto em Mateus, Marcos e Lucas, fala sobre a tentação de Jesus. Mas em Mateus e Lucas, eles são mais abertos em falar, né? Em Marcos tem bem pouca coisa, é bem resumido. Mas lá em Isaías, o que diz aí em Isaías 42? Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Ele deu o direito de salvação, né? Com certeza. Não clamará, não gritará. E aí vai lembrar que a palavra fala de como um cordeiro mudo ele foi para o matadouro. É muito lindo, né? Nem fará ouvir na praça a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade prolongará o direito. Não desanimará, nem será esmagado, até que estabeleça na terra a justiça. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Então esse é o nosso Jesus, né? Ele foi escolhido, trouxe alegria para Cristo, trouxe a nossa salvação, mas ele começa já a vencer o maligno aqui, na tentação. Porque na hora que ele acaba com Satanás, que Satanás vai embora, que ele fala para Satanás ir embora, e aí os anjos do Senhor vêm e começam a servir a Jesus, porque a partir daquele momento acabou a tentação para ele. Naquele momento ele mostra que ele venceu Satanás e todos os seus demônios. Né? Antes dele morrer na cruz, ele já tinha vencido. Na cruz foi uma vitória, mas aqui ele já tinha vencido a Satanás. Então, olha a grandeza do nosso Jesus. Quando os anjos vêm servir ele, né, já mostra a majestade dele, né? Porque, por mais que Deus ordena os anjos, muitas vezes, né, para vir lutar guerras no mundo para nós, mas só que para Jesus ele foi servir, né? Ele foi lá, né, e serviu Jesus. Mostra a majestade, a grandiosidade e o poder de Deus também, né? Então, olha para vocês verem, né? É uma passagem maravilhosa, a qual nós entendemos e conhecemos bem sobre a vida a qual nós podemos ter aqui. Né? Ele deixa bem claro. E ele fala, né? Ó, eu venci o mundo, mas vocês terão aflições aí. Mas, ó, persistam, resistam e vocês vão conseguir vencer. E em tudo isso, eu volto lá para Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, né? E foi isso que Jesus fez. E é isso que o salmista diz para nós. E é isso, baseado nisso que a gente segue. A palavra é toda ligada.
né? Uma passagem à outra. Então, como nós ficamos felizes em saber que esse nosso Jesus habita, reina nos céus com o Senhor, mas nos deixa o Consolador para que quando Ele vier buscar a sua igreja, nós possamos subir aos céus e estar face a face com Ele, né? Então, quão glorioso e grandioso é esse grande momento. Então, eu acredito que a gente tenha tirado grande proveito de tudo isso que a gente aprende mais uma vez com a palavra de Deus, né? Como é gostoso e como é bom a gente se alimentar da palavra. Então, eu acredito que o que mais nos importa disso tudo é que as tentações, elas virão. As provações virão. Mas se nós confiarmos e acreditarmos e deixarmos tudo na mão de Deus, a gente vence, né? Já deixou, né, a bula pra gente, né? A palavra. A receita, como fazer, né? E tudo mais. Então nós estamos muito felizes com isso, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre, né? Então, como é maravilhoso. Então eu acredito que aqui a gente encerra esse nosso assunto, essa nossa palavra de hoje. E eu só tenho a agradecer a presença de vocês, agradecer que vocês se propuseram, né, estar aqui conosco, falando um pouquinho desse amor de Deus, que é grandioso, poderoso, sobre as nossas vidas. E, mais uma vez, Nalai, conseguimos fazer aí esse trabalho lindo e glorioso que o Senhor colocou nos nossos corações. É um glória do Senhor, né? Assim como o versículo que nos define, né? Eu gosto muito desse versículo. E ele é o que define, né, o Pode Cristo, né? Porque que é sobre Jesus, né? Até o nome, né? Pode Cristo. Né? Pode falar de Jesus à vontade. À vontade. Né? Aqui não tem nada da Laíne, não tem nada da Solange, não tem nada do Renato, da Dani, é tudo sobre Jesus. Tudo sobre Né? Jesus. E em Romanos 11:36 fala que por ele, para ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Né? Então estamos aqui no nome dele, falando sobre ele, porque é o que importa, né? Nós estamos aqui para isso, para servir ele, né? Sempre, né? E Deus é maravilhoso e queremos agradecer, né, a vida do Renato, a vida da Dani, por vocês estarem aqui, por ter aceitado o nosso convite e falar desse assunto que traz alegria, né, para o nosso coração. Eu acredito que a gente não fala sobre Jesus Cristo, né? A palavra diz que até a tristeza salta de alegria, né? E por mais ser uma palavra sobre tentação, mas para nós também é motivo de alegria, porque a tentação já foi vencida por Cristo, né? Já é uma alegria para nós, né? Tudo é alegria. Cristo por isso que fala, né? A tristeza ela realmente salta de alegria, porque até o que veio para nos afligir, Nos impulsiona a seguir. nos abençoa, nos abençoa e nos impulsiona a seguir mais ainda Jesus, né? Então, vamos terminar por aqui. Eu quero agradecer em nome de Jesus a todos que nos ouviram, a todos que ficaram aí conosco. Assista, que ela venha tocar no coração de vocês e que a glória e a graça do Senhor alcance seus lares, sua casa, sua família. E venha ficar conosco. Você que está aí assistindo, dê aí o seu like, compartilhe, mande para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu parente, porque é a palavra de Deus e é ela que nos alimenta, é ela que nos faz nos mantermos de pé. E muito alegre e felizes, eu gostaria apenas de pedir para nós fazermos uma oração em agradecimento ao Senhor, né? Vamos agradecer ao nome de Jesus por esta noite. Pode orar, Gatinho? Amém. Oremos. Sim, Deus, venha derramar, Senhor meu Deus, da tua presença, do teu amor e da tua graça. Alcança, Senhor meu Deus, a vida dos teus filhos, que a presença e a glória do Senhor resplandeça sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai Todo-Poderoso. Agradecemos a Ti, Senhor, por a tua presença nesta noite. Hoje, sempre, para o Senhor, te agradecemos. Em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe a todos e que nós tenhamos uma grande e paz, né, no nosso coração mais essa noite. Deus nos abençoe, meus amados. Até a próxima.